Graça e paz, meus queridos, aqui estamos novamente para compartilhar com os queridos mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Todas as quartas-feiras nós estamos tendo os estudos do Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito legal. Ele é considerado um evangelho sinótico, sinótico quer dizer semelhante, parecido junto com Mateus e Lucas. Então aqui estamos no Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais compacto entre os demais, né? Ele é vamos dizer assim, resumido, um pouquinho mais resumido, porque ele vai falar bastante das ações de Jesus. E na oportunidade de hoje nós queremos falar a respeito das áreas do ministério de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus trabalhou, aquilo que Jesus efetuou quando estava conosco, quando estava presente, logo no início do seu ministério, o quanto ele ensinou, o quanto ele pregou, ele curou, libertou, restaurou. E aqui nós queremos aproveitar esse momento para falar disso. Então quero convidá-lo para que você também está me assistindo, possa abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 1, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 39. Amém? A palavra de Deus, então, aqui relatada através do evangelista Marcos, diz o seguinte, capítulo 1 de Marcos, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhes falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes e de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitisse que lhes falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ele orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da sua palavra, pela leitura daquilo que o Senhor efetuou e fez e mostrou para nós que precisamos ter a fé no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus liberta, salva, cura, restaura, transforma todos aqueles que estão ao seu redor e também os impacta com o seu amor, com a forma com que o Senhor conduzia as situações no tempo que esteve presente conosco, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, queridos? Vamos ter um momento grave. Eu não estou gravando? Estou gravando sim. Legal. Perdão por esse momento, achei que talvez nós estávamos reproduzindo, mas está correndo certinho o tempo. Legal. Então vamos lá, queridos. Eu não quero ser muito delongado nesse momento, quero ser até breve, para que possamos ter algo realmente intuitivo, que chame nossa atenção, para que não fique também um tempo maçante. Às vezes você está querendo prestar atenção e às vezes não fica tão interessante, você acaba pulando, assistindo depois, acaba não assistindo. Então quero que você use esse tempo para prestar atenção nisso que vamos falar nesse momento, porque é as áreas do ministério de Jesus. Jesus é interessante porque Jesus, mesmo sendo Deus humano, mesmo sendo homem, ele sempre buscou a profundidade da intimidade com Deus Pai, a profundidade da intimidade com Deus. Isso vai mostrar como ele sempre se retirava para orar, sempre buscava ter comunhão com o Pai, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo tendo o conhecimento divino como teve, como tem do céu, ele sempre buscava mesmo na terra, tendo continuado essa comunhão com o Pai. Então nós vamos ver também sobre a profundidade de Jesus pelo amor às pessoas, aos necessitados, aqueles que careciam de alguma ajuda, aqueles que estavam padecendo por alguma razão física, espiritual, até mesmo mental. Sobre isso, eu quero trazer aos irmãos alguns ministérios de que Jesus efetuou.
exatamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o primeiro ministério de Jesus foi o ministério de cura. Olha só que bênção, o ministério de cura de Jesus. Nós vamos ver isso nos versículos 29 até o 34, que vai falar a respeito de Jesus. O primeiro deles é o seguinte, que logo quando ele saiu da sinagoga, isso era num sábado, Jesus foi para a casa de Tiago e de João. E lá estava na casa de Simão e André, casa de Simão e André, que é Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo eles falaram a respeito dela. Então levaram Jesus para a casa de Simão. Ela falaram: a sogra de Simão está muito doente, está com muita febre. Então começaram a falar a respeito dela. Então aproximou-se, tomou pela mão e a febre a deixou. Olha só que maravilha, né? Passando ela a servi-los. Então ela estava acamada, estava com muita febre. Jesus segurou na mão da sogra de Simão e ela logo já foi curada e já se levantou e começou a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitisse que falassem, porque sabiam quem ele era. Então olha só que maravilha, o ministério de cura de Jesus, como Jesus curava as pessoas, aqueles que precisavam de algo, aqueles que estavam carecidos de saúde, que a saúde estava muito debilitada. Então aqui vamos ver que Jesus usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Jesus era o sábado. O sábado para o judeu era muito importante, porque era um sábado de descanso, era um sábado que as pessoas não efetuavam obra alguma. A única obra que eles faziam era caminhar até a sinagoga, se assentar-se, e alguém se levantava e lia alguma das profecias, alguns dos livros dos reis, dos salmos, ou até mesmo de Gênesis, do Pentateuco em si. Então isso era o que as pessoas naquela época faziam. Jesus, ele foi para a sinagoga, ele pregou, ele curou, ele libertou das pessoas que estavam endemoniadas na sinagoga. Depois disso ele vai para a casa de Simão e André. A sogra dele está enferma, está com febre. Jesus pega pela mão, a cura, e ela se levanta e começa a servir. Depois vamos ver que ele vai para as pessoas ficam sabendo disso, começam a trazer pessoas até a porta da casa de Simão. Então Jesus começa a curar também, começa a libertar as pessoas que estão aprisionadas por demônios. Então olha só que maravilha, que bênção que é isso, né? Também vemos que os discípulos levaram seus problemas a Jesus. Eles chegam lá e falam assim: Jesus, tem a sogra de Pedro, ela está muito doente, o que podemos fazer para ela? Ela está acamada tem alguns dias, o que será que podemos fazer? Tem algum remédio novo? Tem alguma coisa nova? Então eles ficam assim comunicando a Jesus, e Jesus simplesmente segura pela mão dessa mulher e ela é curada. Então logo ela se levantou, logo a febre a deixou. O interessante é que não devemos deixar de ir na igreja, mas devemos levá-lo também à nossa casa e repartir com ele nossas alegrias e nossos fardos. Ou seja, às vezes nós entendemos que Jesus está somente no templo, está somente na igreja. Então nós precisamos às vezes também levar Jesus para nossos lares, deixar com que ele entre em nossos lares. Senão Apocalipse não escreveria isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, comerei, ou cearei com ele e ele comigo. Então terá um momento de comunhão. Então precisamos contar a Jesus tudo. Tem até um hino: conte as bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. Então não só contar às vezes o que é bom, conta também aquilo que às vezes nos sobrecarrega, aquilo que nos pesa, que Jesus gosta de ouvir tudo. Por mais que ele saiba, precisamos que saia da nossa boca a respeito disso. Porque a Bíblia ela nos ensina a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ou seja, se o nosso momento não é bom, se o nosso momento é de dificuldade, se o nosso momento é um tempo de muitas preocupações, conte a Deus, conte a Jesus, comunique a Jesus, fale: Pai, Papai do céu, Jesus, Espírito Santo, minha vida tem sido assim, minha vida tem sido daquele jeito, dessa outra forma, me ajude a vencer, me ajude a ser melhor. Vamos ver também que as nossas causas impossíveis são possíveis
para Jesus. O que é impossível para nós é totalmente aceitável e possível para Deus. Ou seja, aqui a pessoa está acamada. É triste, é ruim quando encontramos um ente querido nosso acamado, debilitado, que nós olhamos assim e pensamos que não tem mais nada a fazer. Então muitos falam, agora é só Deus. E realmente, Deus pode e faz o impossível. Ali, a febre da sogra de Simão era uma febre da época, uma febre que era chamada uma febre para a morte. Certamente ela estava contaminada por malária, então a febre da malária era uma febre mortal. A pessoa ela não conseguia realmente mais se levantar, ela ficava acamada, ela realmente ficava só agonizando, esperando chegar à sua morte, porque não se tinha o conhecimento como se tem hoje. Então Jesus chega lá, pega na mão dessa mulher e ela é liberta da febre, ela é curada, ele prontamente já se levanta e já começa a servi-los. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Nada de mal pode e tem resistência sobre a poderosa mão de Jesus. Interessante é isso, Jesus simplesmente pegou pela mão. Pegou pela mão e a febre deixou. Tem uma outra passagem que Jesus está andando pelo meio da multidão e de repente ele fala para os seus discípulos, fala assim, alguém me tocou. Um dos discípulos fala até o seguinte, mestre, mas como que o Senhor pode dizer se alguém me tocou, se aqui nós estamos sendo empurrados pela multidão? Aí Jesus responde, eu senti sair poder. Olha só que interessante. Então essa mulher, ela se levanta e fala assim, Senhor, fui eu que lhe toquei. Essa mulher, ela havia muitos anos, ela havia sofrendo por um fluxo de sangue que havia trazido muita dor a ela, muito sofrimento. Então ela tem a fé que fala assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi curada. A fé dela a salvou, então ela foi curada. Olha só que interessante. Há o ministério de cura de Jesus, é simplesmente o tocar. Restaurou, curou, trouxe vida de novo, trouxe um novo ânimo para a vida das pessoas, né? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Olha só, isso tudo no sábado. Isso que eu acabei de ler está lá em Lucas 4,40. Ao pôr do sol, ou seja, Jesus acordou cedo no sábado, foi na sinagoga, pregou na sinagoga, libertou um endemoniado na sinagoga. Depois ele vai para a casa de Simão, chega lá na casa de Simão, a sogra de Simão está enferma, então ela é curada. Vem outras pessoas e trazem pessoas enfermas, trazem pessoas endemoniadas, e Jesus cura a todos. Esse é o ministério de cura de Jesus, assim como o próximo é o ministério da libertação. Então é esse que nós já lemos e vamos ler de novo, versículos 32 e 34, que fala, à tarde, ao cair o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. O livro de Marcos é o que mais vai trazer representação de pessoas endemoniadas. Então toda a cidade estava reunida à porta, ou seja, estavam lá na frente da casa de Simão. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e não lhes permitisse que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só o ministério de libertação, libertar as pessoas que são oprimidas por entidades malignas que dominam as pessoas. Então as pessoas traziam endemoniados a Jesus. Olha só, as pessoas sabem, porque a pessoa que está conduzida pelo mal, ela não vai querer caminhar pela luz, ela não vai ir por vontade própria, porque a luz repele o mal. Então a tendência do mal é exatamente fugir da luz. Então essas pessoas eram de certa forma carregadas para ir até a presença de Jesus, onde Jesus então a libertava-as. Porque quando a pessoa ela está passando por essa situação de possessa, de ter uma entidade maligna em si, ela sofre de distúrbios espirituais, mentais e físicos, porque está existindo um conflito dela, porque um ser demoníaco ele não tem um corpo como nós temos um corpo carne, ele é um ser espiritual que não tem um corpo físico, então ele procura um lugar para ele entrar e ali achar que é a sua morada. Então quando ele vê isso, ele faz com que a pessoa tenha distúrbios espirituais, faz com que ela também tenha distúrbios mentais e físicos, porque daí ela acaba estando em guerra
então às vezes ela não sabe se o que ela faz ou se é alguém que está fazendo por ela. Então Jesus vem e faz essa libertação, liberta as pessoas da escravidão aí desses seres malignos. Jesus libertava os endemoniados, porque nós vamos ver que Jesus ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar as pessoas que são aprisionadas no pecado e também através desses seres malignos. Também Jesus ele veio para desfazer a obra do diabo. Então antes, sem Jesus, o inimigo conseguia fazer muitas coisas, porque o que estava sendo ensinado era ensinamento humano, somente carnal. Escribas e fariseus ensinavam, mas ensinavam só da parte humana. Então quando veio Jesus, então a revolução naquele período, naquele momento foi extraordinária. Tanto é que uns falavam assim, isso é nova doutrina, porque eles nunca tinham visto a respeito de expelir demônios daquela forma, só de falar saia ou só de tocar, eles já iam embora. E Jesus não permitisse que eles falassem nada. Jesus ele sentia profunda compaixão pelas pessoas oprimidas, então ele não se recusava a falar, não, eu não vou expelir esse demônio, não. Ele prontamente já falava, já ordenava, o demônio tinha que sair. E por que Jesus não permitiu que os demônios falassem? Nós vemos aqui no versículo 34, no finalzinho, que ele falou aqui, fala assim, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós vamos ver 3 situações. Primeiro, para silenciar os demônios. Jesus assim demonstrou sua autoridade e poder sobre eles. Segundo, Jesus desejou que as pessoas cressem que ele era o Messias por causa do que ele disse e fez, e não por causa das palavras dos demônios. Nós vemos numa outra passagem que o demônio fala assim, eu sei quem tu és, Jesus o Nazareno, o Santo de Deus. Então Jesus não queria o testemunho dos demônios, queria ele falar o testemunho dele, a respeito dele. Porque em terceiro, Jesus queria revelar a sua identidade como Messias no seu tempo certo, e não de acordo com o tempo escolhido por Satanás. Então era isso que Jesus não permitia, porque ele que veio anunciar o tempo, não o inimigo falar a respeito do tempo. Então essa foi o ministério de libertação de Jesus. O terceiro ministério de Jesus, o ministério de oração. Um ministério muito importante que nós devemos ter em nossas igrejas, o ministério de oração, não só em nossas igrejas, como particularmente cada um de nós deve ter e tem que ter um momento, um tempo de oração, um tempo de falar com Deus. Vamos ver aqui a respeito do quanto Jesus falou com Deus, mesmo ele sendo parte com Deus Pai, ele gostava de estar em comunhão com Deus Pai. O ministério de oração. O cansaço físico não impediu Jesus de orar. Nós vamos no versículo 35, que diz assim, tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Certamente isso já era domingo pela manhã, já era o primeiro dia da semana. E Jesus levantou nesse domingo de madrugada, ou seja, no sábado, ele trabalhou tanto até cair do sol, até o pôr do sol, e então ele se deitou e não esperou nem o sol despertar, ele acordou antes do sol e foi orar com Jesus, ele foi orar com Deus, Jesus foi orar com o Pai, ele não deixou com que o cansaço humano do sábado, de toda a correria do sábado, fizesse com que ele não tivesse esse tempo de oração. A oração para Jesus era intimidade com o Pai e não desempenho diante dos homens. Jesus orava porque ele queria falar com Deus Pai. Não era para demonstrar aos homens, olha só, nosso mestre ora incessantemente. Ele não queria ter aprovação humana, ele queria, desejava a aprovação de Deus. E é isso que nós também devemos fazer. Nós devemos orar, não para mostrar para as outras pessoas, nossa, como é um homem, uma mulher fervorosa, de oração, poderosa. Nossa oração, ela é uma oração na vertical, em que nós olhamos para cima, olhamos para Deus e oramos e clamamos a Ele. Não para demonstrar às pessoas que estão no nosso horizonte aqui, falar assim, nossa, como a pessoa ora bem, como coloca muito bem as palavras. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito tem gemidos inexprimíveis a nosso respeito, dá testemunho de nós. Então isso que nós devemos fazer, é isso que Jesus fez, porque ele desejava a aprovação de Deus Pai, não a aprovação humana.
Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que ao sucesso diante dos homens. Então é isso que nós já acabamos de fazer. O mais importante de Jesus, o que ele fazia, era para agradar ao Pai. Não era para agradar aos homens. As pessoas vinham lá, estavam doentes, assim, Jesus fazia para agradar a Deus Pai, por amor às pessoas. Não fazia para ser conhecido. Tantas curas, tantos milagres que Jesus fez, Jesus até, uma delas repreende, fala assim: vai e se apresente ao sacerdote, vai e se mostra ao sacerdote, cumpra a lei de Moisés, faça o sacrifício que Moisés pediu, cumpra com ele. E a pessoa fazia o quê? Saía contando para todo mundo: ah, Jesus fez isso, conhece Jesus, o Nazareno? Conhece Jesus? Ele veio lá de Nazaré, lá daquela cidade insignificante, ele está curando, está libertando. Olha eu era leproso, meus braços eram todos cheios de lepra, ele me curou. Então Jesus fazia para agradar a Deus. E hoje vemos pessoas que fazem para agradar homens. Isso está errado. Nós devemos sim ser testemunho para os homens, mas o nosso foco é com Deus. Depois, com as pessoas, seguindo a orientação de Deus, que nós recebemos aonde? Na oração. Por isso precisamos ter também um tempo de oração, porque Jesus teve esse tempo maravilhoso. E o quarto ministério de Jesus era o ministério da pregação, ministério de ensino, ministério de ensinar as pessoas o que elas deveriam fazer. Olha só que interessante, né? Nós passamos aí por 4 ministérios de Jesus. Primeiro, ministério da cura. Segundo, ministério da libertação. Terceiro, ministério de oração. E agora, o ministério da pregação. Versículos 38 e 39 finaliza o seguinte, dizendo assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Olha aqui, outra vez Marcos coloca: expelindo os demônios. Então vamos lá, o ministério da pregação. A pregação, ela ocupava o lugar central do ministério de Jesus Cristo. Ela era o ponto principal: pregar, ensinar, discipular, estar presente, estar junto e mostrar como se fazia de forma presencial mesmo. Era mais prático do que o teórico, porque logo tinha vários discípulos seguindo Jesus, e logo Jesus estava ensinando a cada um como se fazia, e depois ele escolhe os seus 12 apóstolos, e com isso caminham junto e vai ensinando e vai mostrando, porque a pregação é algo maravilhoso, é uma das principais ferramentas do evangelismo, é a pregação. Tem foi um pastor nos anos de 1800, ali do século XIX, ele é chamado de Charles Spurgeon. Ele disse uma vez uma frase interessante, que diz assim: se os reis vos convidarem para serdes ministro de estado, não vos rebaixeis, deixando de honrar o posto de embaixadores de Deus. Olha só, uma frase interessante, isso foi dito lá no ano de 1800 mais ou menos. Olha só, então não existe uma função mais primorosa do que a função de ser o pregador do evangelho. Você pode ser convidado pelos cargos humanos, pelos presidentes, pelos reis, a efetuar os mais altos cargos de confiança, mas nenhum deles será superior ao cargo de ser pregador da palavra de Deus. Olha só que honra! Então não se rebaixe a outras funções, a não ser essa que Jesus já tem te dado, essa que Jesus nos mostrou, o ministério da pregação. A pregação para Jesus era mais importante do que os milagres. Jesus pregava, o principal foco de Jesus era aproveitar as sinagogas dos judeus, lá ler, pregar, ministrar, ensinar, e depois ele curava. Ele quis ser lembrado por sua morte, não pelos seus milagres. Jesus quis ser lembrado pelo aquilo que ele fez. Por isso que nós fazemos a ceia: fazei isto em memória de mim. Coma do pão, beba do cálice, fazer isso até que eu venha, fazer isso em memória de mim. O corpo, pão como o corpo de Jesus quebrado, o sangue como uma nova aliança. Então fazer isso tudo em nome de Jesus, lembrar de Jesus pelo que ele fez por nós, por aquilo que ele nos ensinou.
Não lembrar somente que Jesus curava, Jesus fazia, Jesus fez tudo isso, mas o principal era pregar, o principal era ministrar na sinagoga, era aproveitar esse momento. Tanto é que nós vemos aqui que depois que Jesus ora pela madrugada, logo os discípulos vão atrás dele procurando onde ele estava, e logo ele diz: vamos para os outros povoados, vamos para as outras sinagogas, vamos também pregar em outros lugares, porque eu preciso ensinar a respeito do reino dos céus. A pregação de Jesus era dirigida aos ouvidos e aos olhos. Então as pessoas todas ficavam ouvindo a respeito de Jesus e também vendo Jesus. Nós vamos ver aqui que nunca Jesus separou a palavra da ação. Tudo que Jesus falou, tudo Jesus fez. Segundo, ele nunca separou o corpo da alma. Então Jesus sempre falava a mesma coisa. Jesus, assim como Jesus falava do pão do céu, Jesus também dava o pão, os milagres. Nós vemos a respeito que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas estavam buscando ver milagres. O que Jesus queria era falar sempre o reino de Deus, era pregar sempre o reino de Deus. Tem muitas pessoas que são chamadas para ver milagres, mas esquece que o principal é ver a respeito de Jesus. O principal é caminhar junto com Jesus. Os milagres vão colocar como efeito colateral, bem colocado, mas o principal é ouvir a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que o nosso coração é moldado, através da palavra de Deus que o nosso coração é transformado, que nós conhecemos a Jesus. E para finalizar, ele nunca separou a terra do céu. Então tudo o que Jesus fez na terra era o que já estava pronto no céu. Por isso que na oração do Pão Nosso, do Pai Nosso, nós falamos: seja feita a sua vontade, assim como é feita no céu, seja feita na terra, assim como é feita na terra, seja feita no céu. Então Jesus sempre tratou da mesma coisa, céu e terra a mesmo propósito, o mesmo objetivo: ensinar, pregar, libertar, curar. Então esses foram os ministérios de Jesus, que é um exemplo para nós, o quanto Jesus também nos amou, mas o principal dele sempre foi pregar. Depois ele curou, depois ele libertou, depois ele fez várias outras situações por amor a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter nos acompanhado até esse momento. Espero que tenha sido um momento agradável, espero que tenha sido um momento que passou assim rapidinho, que você nem se sentiu cansado, nem se sentiu assim entediado por esse momento. Espero que Jesus Cristo também trabalhe na sua vida, te honre, te traga paz nesse mês, nessa semana. E aqui nós estamos porque queremos também que a bênção de Deus também chegue até você, para a honra e louvor do nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que nos acompanharam. Nós oramos, Deus, por cada telespectador que está nos assistindo, que sempre tem assistido os vídeos, as gravações aqui da nossa igreja aqui em Campo Largo. O Senhor abençoe o seu lar, sua casa, a sua despensa, a sua saúde, Deus. E assim, Pai, que sempre tenham ao Senhor como primeiro na vida de cada um deles. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, foi um prazer estar aqui novamente. Nós já estamos preparando para o domingo também, então sempre fica atento. Quarta e domingo são nossos dias de lives, são nossos dias de gravações, são nossos dias que colocamos vídeo novo, mensagem nova para você ouvir e ser abençoado ricamente. Deus os abençoe, fique na paz de Jesus e até a próxima.